você tá vendo? É por isso que eu me apaixono. É um lugar, é verdade. Você entendeu? Música é tudo. Ei. Bom dia! Olha só que delícia de lugar que nós estamos hoje, hein? Pois é, eu sou Zuleide Oliveira, da Rádio Metropolitana, e esse é o nosso podcast itinerante. Muito bom. Muito bom, né? E eu estou aqui tomando um delicioso café com o Rodolfo Kapner, né? É Kapner. Kapler. É ele que lançou uma semana faz. Uma semana mais ou menos. Isso. Lançou o livro Geração Selfie, que bombou nas redes sociais, bombou na nossa cidade. Nós havíamos entrevistado ele antes do lançamento do livro. E agora ele vai contar para nós como que foi esse lançamento, todo esse sucesso que ele não esperava, mas a gente já sabia que ia acontecer, né? Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Azul. É uma alegria estar aqui com vocês na Rádio Metropolitana, mais uma vez no seu programa Batendo um Papo, nesse lugar maravilhoso, né? Nesse ambiente maravilhoso. Danilo, fala para mim, é o endereço daqui? Rua Santa Cruz 550. Nós estamos na Rua Santa Cruz 550, no Café Bourbon. Bairro Alto. Esquina com a Rua do Pão de Açúcar. Acho que é Isso, esquina com a Rua do Pão de Açúcar. Venham pra cá, venham tomar um café aqui, porque é maravilhoso, né, pastor? Muito bom, demais. Ó, tá escutando essa musiquinha de fundo aí? Um cafezinho. E aqui tem um pão na chapa com requeijão que vocês precisam ver, viu? Tá na tela já. Tá na tela? Tá na tela. Santa Cruz 550, WhatsApp 99777-1077. É isso aí. Vem pra cá, corre pra cá aproveitar. Se você tem um livro aí, Geração Selfie, que é o autógrafo do nosso pastor, corre pra cá, vem aqui, ele vai autografar. A gente podia fazer uma noite de autógrafo, né? É verdade. Seria uma boa, não, né? É verdade. Aproveitar, vende. Curte o ambiente. Arruma até músico pra fazer. Olha, você. Não, um saxofone, banda... só instrumental. Só um saxofone assim no fundinho, maravilhoso. Pastor, fale pra mim. Eu não sei se eu te chamo de pastor, se eu te chamo de Rodolfo. Pode me chamar de Rodolfo. Rodolfo. É que eu vi o Néder te chamando de pastor, eu falei assim, será que eu fiz errado? Eu queimei na largada já? É que é o jeito dele, É né? o jeito dele, né? Então eu vou chamar ele de Rodolfo. Rodolfo, fale pra mim. Você inaugurou o livro, foi a inauguração lá no Hotel Nacional. Eu acompanhei pelas redes sociais muita gente. Tá uma festa linda, maravilhosa. Você esperava todo esse resultado? Então, foi algo assim inesperado, né? Me surpreendeu, porque o lançamento foi feito agora no final do ano, foi num feriado, numa quarta-feira. E foi também, dia 8 de dezembro, né? E eu tive pouco tempo a gente teve pouco tempo para organizar o lançamento, porque nós estávamos pensando se nós faríamos presencial ou não. Então foi algo assim, foi resolvido em 2 semanas junto com a editora, e aí foi aquela correria para achar local, porque nem todos os lugares estão fazendo eventos presenciais, tipo a Livraria Nobel, alguns lugares como o Clube de Campo, o Salão Nobre, a gente tentou todos esses lugares, a Unimap. Então aí a gente foi lá, escolheu fazer no Hotel Nacional. E, enfim, eu fiz os convites, né, divulguei nas redes sociais, mas não esperava que fosse tanta gente. Então ficou lotado lá, as pessoas ficaram para fora da sala. Então, assim, foi super legal. Teve também a presença de veículos da mídia local. Isso. Também fiquei super feliz, o Alexandre Neder, o canal de Piracicaba, né, que é uma equipe da qual eu faço parte. Eles foram lá também privilegiar, e também a TV Unimap também, que foi cobrir lá o evento. Então foi super legal, né? Foi uma noite de autógrafos, pessoas queridas, amigos, familiares, pessoas que eu conheci lá também, que ouviram através das redes sociais, das divulgações, né? Dos programas que eu fui, inclusive no seu, aqui. Então apareceu bastante gente lá também nova e foi super legal, foi uma noite assim memorável. Que bom, fico muito feliz de fazer parte dessa historinha aí. Sim, com certeza. E conta pra mim, o seu primeiro autógrafo.
Como que foi que a pessoa Olha, chegou com o livro lá e o autógrafo? Na verdade, o primeiro autógrafo, se eu não me engano, foi pro meu irmão que estava do meu lado, Ai, né? que lindo! Que ele participou da mesa de discussões, né? Porque teve uma palestra rápida sobre o livro que eu fiz no dia, né? Ali 15 minutos explicando o livro, e depois teve ali uma discussão, um debate, né? Sobre o livro. Aí o público fez perguntas, né? Tirou dúvidas e ali nós ficávamos respondendo, né? Aí eu convidei meu irmão para se assentar à mesa e o editor, né? Que é o Tomás. E aí a gente ficou ali conversando, mas acho que o primeiro autógrafo foi dele, depois vieram as outras pessoas. A minha mão ficou até doendo, porque era tanto autógrafo que eu não estava conseguindo processar direito. Gente, olha que bacana. Eu acho Piracicaba sensacional. A Piracicaba ela tem a capacidade de produzir tantos talentos, não só na literatura, quanto na música, quanto na arte, na cultura. O Rodolfo tem apenas 35 anos. Novo. Porque esse aqui é um best, né? Você sabe, né? Você sabe, é um best-seller. Porque eu tô vendo várias pessoas agora entrando nesse assunto da geração selfie, que é a geração Y. A geração selfie é a Z. É a Z. A Y sou eu. Eu teria que perguntar a sua idade, né? Mas eu não sei se isso se é algo educado da minha parte, né? 4.9. Digamos, então você é geração X. X. Sou geração X. Eu sou geração Y. Você é geração Y. Tá, legal. Você é mais novo que eu, né? Bem mais novo que eu. Putz, então você é geração novo. X. Sim. Y, Z. E depois da geração Z vai vir o que então? Dizem que essa geração que nasceu a partir... Que as crianças, né, que nasceram a partir de 2010, dizem, porque não tem nenhum estudo sério acerca disso. Aqui no Brasil está sendo chamado de geração alfa. Mas nós não temos nenhum estudo sério ainda, né, até porque são crianças, né, não dá para você fazer algo mais substancial para saber como essa nova geração pensa, porque são crianças, né. Então, assim, ainda não tem nada muito bem desenvolvido em relação a essas crianças que nasceram a partir dos anos de 2010. Mas a gente já, dentro do recorte geracional, né, dos estudos de gerações, a gente sabe que a partir do ano de 2010 já inicia-se uma nova geração. Tá. E o geração selfie? É sobre a geração Z, que são aqueles nascidos a partir dos anos 2000. Tá. Alguns dizem, né, Zu, acho que é interessante para quem está acompanhando a gente, quando talvez você vai dar um Google aí, né? Se você der um Google agora para procurar sobre essa questão de geração Z, vai aparecer, na maioria dos sites e tal, vai aparecer que a geração Z são aqueles nascidos a partir do ano de 1995. Aí você vai falar assim, mas você está falando que é a partir dos anos 2000. É porque existe duas classificações, né? Por exemplo, a classificação geracional americana e europeia, ela parte do princípio que é a partir de 1995. Isso. A classificação brasileira parte do princípio que é a partir dos anos 2000. Eu defendo a brasileira. Né? Sou brasileiro, eu acho que é o contexto no qual a gente vive. Isso. Tá, legal. Inclusive no livro eu identifico essa nova geração, que é a geração Z, como aqueles que nasceram a partir dos anos 2000 e que vai até 2009. Muito bacana. E você que está em casa, você que tem um adolescente em casa, você precisa adquirir esse livro, tá? Esse livro agora nós temos no shopping em Piracicaba, lá no Nobel. Eu passei lá ontem. Aí agora eu tirei foto. Você viu? Deu vontade de falar assim, ai, amigo meu! Muito bacana, muito legal. E na Amazon é muito bacana. É legal porque eu sempre visitei, eu sempre gostei de visitar livrarias, né? Em qualquer lugar. Se eu for visitar qualquer lugar, eu vou procurar uma livraria. Mas em Piracicaba, Nobel, né? Nobel. No shopping, né? Que acho que é a única também que tem. É a única, não tem mais. Aí eu nunca imaginei que o meu livro um dia estaria lá, né? Então é muito legal mesmo você entrar lá e ver o livro lá, né? É muito bacana. É muito bom, é muito bom. E o cheirinho de livro novo, de coisa nova, é maravilhoso. É verdade. Vamos lá, Rodolfo. Você me falou, quando nós fizemos a primeira entrevista, de que o intuito não era o livro, né? Não. Mas veio a pandemia e mudou todos os planos, né? Na verdade, eu entrei nas escolas. Eu fui pastor de jovens durante muitos anos, uma década. Assim,
Foram 15 anos trabalhando com jovens, desde, se eu pensar assim, desde os 16 anos que eu fui líder dentro desse contexto religioso, né? No contexto de uma igreja evangélica. Então eu sempre fui líder desde os 16 anos, liderei adolescentes, depois fui liderando jovens e fui assim crescendo, amadurecendo nesse processo de ser líder, né? De estar na liderança e tal. Então eu passei por todos os estágios dentro de uma igreja evangélica, né? De líder de adolescente sendo adolescente, de líder de jovem sendo jovem, até depois me tornar seminarista da igreja e virar ministro, até virar depois pastor de jovens. Então são 15 anos atuando, foram 15 anos atuando diretamente com jovens e uma década como pastor de jovens, né? Então eu sempre tive envolvido com a cultura jovem, com essa, por exemplo, com as mais novas gírias que surgiam, com um modo de pensar. E sempre também tive muito contato com as escolas, né? Porque sempre eu ia divulgar eventos da igreja, como sempre, ou seja, os meninos, né? E meninas que eu pastoreava eram alunos de ensino médio, eu sempre estava no contexto, dentro das escolas, conversando com diretores e tal, mas nunca desenvolvi um projeto efetivo. E durante os anos de 2018 até antes da pandemia ali, posso dizer porque eu ainda no comecinho ali eu entrei dentro das escolas para falar pelo menos com os diretores e tal, então a gente pode colocar aí, foram 2 anos, eu desenvolvi um projeto socioeducativo que não tinha viés religioso, nem podia, que era a mesma ideia de ajudar, né, um auxílio humanitário, que era o projeto Revolução nas Escolas. Revolução nas Escolas. Que é um projeto que não acabou, né, ele só ficou parado por conta da pandemia. Tem stand-by. Mas a gente já está desenvolvendo aí. Fala, Ferrato, vamos conversar. E aí o projeto Revolução nas Escolas, ele surgiu com uma incomodação no meu coração, porque eu entrava nas escolas, conversava com os alunos e percebia, às vezes eu era chamado para dar uma palestra sobre, por exemplo, na campanha Setembro Amarelo, para falar sobre prevenção à depressão, suicídio, e eu percebia nas conversas que os alunos de escolas estaduais da cidade, né, sobretudo das estaduais, nem tanto municipais, eles careciam de uma perspectiva de futuro, porque eu conversava com eles e falava assim, que você pretende fazer faculdade? Não, isso não é pra mim, eu só quero trabalhar e tal. Muito bom trabalhar, mas eu acho que é possível eles alcançarem posições maiores, né? E por que vocês não podem fazer faculdade? Eu falava pra eles. E aí isso foi me incomodando. E aí eu tive essa ideia de entrar nas escolas, fui sozinho mesmo, fui lá desenvolver um projeto. Na verdade eu fiz um curso de capelania escolar, legal, dentro do centro. Eu nunca ouvi falar. Eu fiz um curso de capelania, é um curso livre, né? Tá. Mas eu fiz dentro do Centro Universitário de Anápolis, lá em Goiás. Fiz esse curso que me capacitou a entender, né, como que funciona, enfim, até essa questão mesmo dos limites, né? Você pode falar ou não falar dentro de uma escola. E eu desenvolvi um projeto para entrar dentro das escolas. E a ideia do projeto era o seguinte, eu escrevia lá um pré-projeto, apresentava para os diretores de escola, diretoras, falava que eu queria desenvolver um projeto, mas eu não vinha com algo pronto, eu vinha com um pré-projeto, e dentro desse pré-projeto eu pedia autorização para entrevistar os alunos, para entrevistar os professores, merendeiras, todo mundo. E aí, quando os diretores e diretoras pegavam o pré-projeto, gostavam, aí eles passavam lá para os professores, se fosse aprovado. E eu até cheguei a desenvolver o projeto com essas entrevistas em algumas dessas escolas. A gente conseguiu fazer algumas coisas legais, né? Por exemplo, inserir para orientar os professores dos alunos, dos professores, diretores e pais, porque passou por tudo isso, comissões de ética de cada escola. E aí eu estava com aquele material e aí começou, né, surgir a ideia de escrever alguma coisa material para expor para os adultos como essa nova geração pensa, porque eu sempre entendi que há um abismo de gerações. Sim. Por exemplo, pais brigam com os filhos, professores às vezes não se dão bem com os alunos não se dão bem com os professores, empregadores às vezes têm dificuldade, né? O patrão tem dificuldade de lidar com essa garotada mais jovem, e eu sempre entendi que essa dificuldade está relacionada a um abismo de gerações, porque existe uma diferença, e essa diferença ela é natural, né? Por conta do tempo histórico em que cada pessoa nasceu, só que também por falta de informação.
Porque eu penso assim, que se os adultos conhecerem mais a nova geração, tiverem informações da Sim. nova geração, esse abismo vai diminuindo. Então eles vão conseguir se relacionar melhor. E aí eu tive a ideia de escrever um material para expor para os adultos, a ideia foi escrever para os adultos, Para os adultos. como essa geração pensa, baseado naquelas entrevistas que eu havia feito. E aí eu fui escrevendo, assim, mas a ideia não era fazer um livro, era fazer um material em PDF para soltar para os amigos. E aí eu fui escrevendo, foi saindo o capítulo 1, aí eu falei, aí assim, eu escrevi, assim, Aí eu tenho que falar. eu sou um pouco suspeito, porque eu sou um autor, mas aí eu fiz o capítulo 1, eu falei, cara, ficou interessante até, né? Acho que dá pra trabalhar mais. E aí foi saindo o capítulo 2 e tal. Daí eu tive alguns amigos que me ajudaram no processo, que eu mandava o texto para esses amigos, e aí eles falaram, não, tá legal, continue. E aí aí eu falei, quer saber, eu vou escrever um livro. Aí eu fui escrevendo. 240 páginas. E tem bastante referências, né? Muitas referências. É que as referências elas estão limitadas a cada capítulo, né? Isso, aí mas se tem você que, pegar ó, tudo, tem mais. as referências. Essas são as bibliográficas, mas as Bibliográficas. referências de pesquisa e tal, Tá. são, que eu me lembro, são mais de 249 de citações. Então, assim, é um livro que eu busquei, assim, ser bem, assim, bem técnico mesmo, né? Para não fazer nenhuma citação errada, né? Para não, enfim. Ó, e eu vou dar um spoiler pequenininho pra vocês, tá? No capítulo 6, Enfrentando a Violência Digital, abre aspas, Facebook, Twitter e Instagram. Eles transformaram a gente numa sociedade de perseguidores e nós adoramos. Fecha aspas. Essa é uma frase de uma... não sei se você percebeu, acho que fica legal. Vou dar um spoiler aqui para quem está assistindo. Aí, ó. Todos os capítulos... Eu fiz 11 capítulos no livro. E tem a introdução também, né? E tem um prefácio que eu mesmo fiz. Isso. Desde a introdução até o último capítulo, o 11º capítulo, todos os capítulos eu começo com a citação de uma frase de uma série de TV voltada ao público teen. Por exemplo, dá um spoiler, tem Riverdale, tem citação de Riverdale, que é jovem adolescente sabe. Tem The Walking Dead. The Walking Dead. Tem tudo, que você possa imaginar, tem aí. 13 Reasons Why, os 13 porquês, tem tudo aí. Então é um livro bem legal. É um livro que você é mãe, você é pai, você é tia, você é professora. Lili, vou marcar a Lili depois. A Lili é uma professora maravilhosa. Ela precisa ler esse livro, ela adora ler também. E os professores precisam ler mais um pouco, porque às vezes a solução está ali na nossa frente, a gente não consegue enxergar, Sim. né? Porque assim, o grande mérito, digamos assim, qual é o grande mérito? Aliás, se alguém perguntasse assim pra mim, Rodolfo, que eu aprendi uma coisa, Dudu, eu sou autor de Primeira Viagem. E eu aprendi uma coisa, o autor tem que saber definir numa frase o que representa o seu livro, o que significa. Então, numa frase, eu definiria meu livro assim: passar uma imagem clara da nossa. O que você viu agora, daqui 10 minutos, pode mudar. É muito rápido. Porém, eu acho que pouco conhecimento. Sim. Não se aprofundam no conhecimento, só na informação. E vão se... É muita informação. Muita informação, mas pouca formação. Pouca formação. Por isso que eu falo que, assim, que informação é diferente, você que tem em casa, pra mim, informação é diferente de conhecimento. Sim. A informação é o que vem toda hora pra você está se informando toda hora. Você tá no mundo Google, né? Você tá lá, Google, e tá lá, tá vindo informação pra você. Em bytes, né? Que a gente fala. Sim. Pra você que tem a minha idade, é igual Matrix. Que aparece aquelas luzes. Tudo é informação, tá? Mas o conhecimento é quando você pega, por exemplo, pra você escrever esse livro, você teve a informação e o conhecimento. Porque além das entrevistas, acho que é interessante falar isso, além das entrevistas, esse trabalho é um trabalho de pesquisa, não só da minha pesquisa, mas assim, eu para quem está acompanhando, né, eu exponho assim as conclusões das minhas entrevistas, né, mas eu faço um diálogo, eu vou comentando essas conclusões com as mais recentes pesquisas que foram feitas, que estão sendo feitas no mundo com essa geração mais nova. Então assim, é um trabalho mesmo, foi um trabalho de muita pesquisa, sabe? Muita pesquisa. De ler coisas, foco, por exemplo, né? de ler coisas em inglês, de ler coisas
de traduzir coisas, por exemplo, em línguas que eu não conheço, traduzir coisas do sueco, e é um trabalho complicado para poder passar, expor aí o que está acontecendo no mundo. Então, isso é bem interessante, tem pesquisas aí do Japão, de tudo que é lugar, tá aí no livro, né? Então é bem interessante, sobre tudo que você possa imaginar, né? Eu peguei pesquisas de todas as áreas e fui colocando aí. E eu acho extraordinário, eu acho que toda escola, que existe a escola ainda nas bibliotecas, não existe? Sim, tem. Existe as escolas, biblioteca nas escolas, não só a biblioteca municipal. Na minha época, toda escola tinha uma biblioteca. Eu acredito que ainda hoje tem. Às vezes estão inativas, né? Eu percebi isso dentro precisam ativar. Não só com livros, mas com computadores. Para que elas passem a ler, porque hoje eles querem livro digital. Sim. Eu gosto do verdade, físico. Eu amo. Mas essa geração mais nova lê digital. Essa geração mais nova é no digital. Então, nas escolas aí, principalmente de Piracicaba, porque isso aqui é um trabalho dos nossos jovens, né? É um trabalho daqui, né? Daqui, dos nossos jovens interessante, daqui dentro do nosso contexto, é verdade. Dentro do nosso contexto, eu acho maravilhoso. Nas escolas daqui de Piracicaba precisam ter um exemplar desse, precisam ter no computador para passar para essas crianças, para a gente ver o que eles acham, né? Sim. Qual que é o feedback, né? É verdade. Qual que é o feedback? Olha, não sei, uma ideia. Você pode pegar as 300 crianças e falar assim, culpa tua, lê aí, e me dá um feedback. É verdade. Pra ver o que eles acham. Porque eu acho sensacional. É a partir daí que a gente vai criar novos escritores. Sim. E assim, é legal, eu procuro também... o livro foi escrito, né, a princípio para os adultos, mas os jovens também podem ler, porque para eles entenderem, inclusive, quem eles são como geração. Isso. E assim, é uma leitura, óbvio, eu vou aqui dando uns spoilers e tal, e fazendo aqui também, né? Vou fazendo uns merchanzinhos. Mas assim, o livro é legal porque não apesar de ser um livro que tem bastante pesquisa, não é aquela coisa chata. E eu recebi esse feedback de pessoas sinceras. Sim. Que falaram assim, não, tá legal a linguagem, né? Porque não é aquela coisa pesada. Cansativa. E eu cito sempre séries, eu procuro fazer um diálogo com a cultura mesmo, pop. Então. Eu tô sempre citando canções e tal, porque eu acho que isso vai instigando o leitor também, né? Vai envolvendo o leitor, vai fazendo com que ele consiga compreender os temas, né? Não fica aquela coisa muito distante, né? Então, assim, tô citando aí, tem muitas séries da Netflix que são citadas no livro, então acho que isso vai ajudando. Tem que avisar, porque mãe que nem eu, por exemplo, não vai saber. Olha, mãe, as séries são de séries de adolescentes, séries teens. Então, tem que ir lá e tem que assistir. Tem que assistir para entender. É igual meu filho, eu assisti aquela do vampiro lá, tive que assistir inteira para poder entender a geração do meu filho. É verdade. Que não é fácil, Mas essa é a ideia, sabe? É passar essa imagem mais clara. Porque às vezes a gente acha que sabe tudo sobre a nova geração. Professores às vezes falam assim, não, mas eu lido com eles todos os dias, né? Mas tudo bem, você lida com ele todos os dias, mas às vezes o que falta é mesmo uma informação mais apurada. Sim. Porque por que eles agem assim? Por que eles pensam assim, né? Por que essa geração, por exemplo, não gosta de respeitar autoridade? Eles não acatam ordens. Por que eles são assim? Eles são muito rebeldes. Não, a gente tem que procurar entender o porquê que eles são assim como geração. Tem uma razão. No livro eu tento explicar isso. Há uma razão. Você pode até não concordar, mas há uma razão. Através dos estudos que foram feitos, tem uma razão. Há uma razão histórica, há uma razão do porquê que eles são assim. Então acho que essa é a ideia. É interessante a gente ter esse entendimento. Hoje em dia a gente fala muito, a geração do mimimi. É muito mimimi, muito mimimi. Essa geração, no seu ponto de... se eu perguntar pra você, você vai dar spoiler, aí já vai saber o final do livro. Mas é bom spoiler pra eles comprarem. Porque tem gente que não vê esperança. Eu vejo esperança. Eu vejo esperança em tudo. Nada e nesse livro você traz este outro olhar, né? Essa outra, um outro cenário para essa geração. Você me permite? Sim. Eu vou fazer aqui, né? Eu vou ler um trechinho aqui, tá? Olha que chique, nós estamos chiques, hein? Eu leio um trecho, você lê outro trecho. Aquela coisa meio norte-americana. Exato, olha, tá parecendo tem o capítulo... O capítulo 8,
tem como título A Geração Mais Inclusiva da História. Aí, eu vou ler só um trechinho, né? Não posso ficar lendo muito, senão Isso, senão você não compra o livro. Mas olha, o livro é muito bom. Mas aqui eu posso dar um spoilerzinho, né? Eu vou ler um trechinho. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em sua recente autobiografia Uma Terra Prometida, manifesta sua esperança na geração selfie. O primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos afirma depositar sua fé na nova geração de jovens, é a citação dele, cuja convicção no valor igual de todas as pessoas parece estar integrada à sua própria natureza. Então, assim, eu digo que eu compartilho da mesma fé de Obama. Eu acredito que essa geração, ela pode, de fato, mudar a história. Ela pode mudar a história. Ela pode gerar transformações sociais. Eu acredito, mas isso só pode acontecer, isso só vai acontecer se os adultos, os pais, os líderes religiosos, os educadores, os empregadores, os adultos que estão, sabe, se relacionando com esses meninos e meninas, né? São jovens aí até os 21 anos, nasceram a partir dos anos 2000. Se esses adultos orientarem essa nova geração, precisa ter orientação, conversa, diálogo, porque eles não sabem todas as coisas, eles não estão certos, corretos em todas as suas concepções daquilo que eles pensam, então eles precisam muitas vezes serem corrigidos, eles precisam muitas vezes serem reorientados, orientados, então, mas precisa haver diálogo. Então, se as gerações mais velhas, os adultos ficarem só, a geração do mimimi, é uma geração de vagabundo, é uma geração que não quer nada, não tem diálogo e essa geração não vai ser orientada. Então, eu acredito que sem orientação eles não vão gerar nenhum tipo de transformação. Não vão chegar a lugar nenhum. Mas se forem orientados, sim, eu acredito de fato que eles podem gerar transformações mesmo sociais. Isso. A gente está falando, por exemplo, de problemas que nós enfrentamos no Brasil, como racismo. Por exemplo, a gente tem problemas, até problemas sociais mesmo, né? Tanta fome no Brasil, isso deveria ser uma resposta aí, a resolução deveria vir do Estado, né? Deve vir do Estado, mas a gente sabe que o nosso Estado é falho, mas há uma responsabilidade que não é só do Estado, que é do cidadão como um todo. Por exemplo, você vê pessoas passando fome, o que a gente pode fazer? E eu acho que essa geração ela é muito ligada a essas questões sociais, se preocupam muito com quem está passando fome, se preocupam muito com a natureza, com o meio ambiente, com as minorias sociais. Então eu acho que esse senso de igualdade que eles têm, né? Você pode ver. Eles têm senso de igualdade. Isso tem que ser bem trabalhado neles. Isso. E se for bem trabalhado, eu acho que lá na frente a gente vai experimentar aí resultados positivos. Porque pensa comigo, nas próximas décadas, esses meninos e essas meninas, esses jovens, eles estarão exercendo liderança no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Não, serão os nossos futuros vereadores, nossos futuros prefeitos, nossos futuros deputados. Você entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar. Futuros professores, diretores de futuros escola, médicos, diretores de escolas, advogados e por aí vai. Então eles vão liderar o mundo nas próximas décadas. Isso. Então eu acredito que se eles forem bem orientados pelos adultos, pelas gerações mais velhas, eles podem usar esse potencial, que é o que eu citei do Barack Obama aqui, né? Isso, que eles podem usar esse potencial que eles têm esse senso de igualdade para fazer coisas boas. Porque senão vai ficar tudo na teoria, né? Vai ser apenas um desejo que eles têm. Tem que ser mais do que um desejo, tem que ser uma ação. Mas tem que ter orientação. Tudo tem que ter orientação. Tanto que nesse livro aí, mãe e pai, que está em casa, que agora eu falo para os pais, tá? Fala da violência virtual. Sim, tem um capítulo dedicado, né, à violência digital. E a gente pensa em violência digital, é algo que está acontecendo a todo momento. Isso. Por exemplo, eu vou citar alguns comportamentos, né, que são abordados no livro, inclusive. A gente tem uma nova modalidade que é o cyberbullying. Cyberbullying. Antigamente era o bullying, né? E o bullying é aquela prática, é uma prática de violência em que uma criança ela é perseguida, ela é agredida, ela é abusada, ela é humilhada, às vezes com palavras, né? Às vezes apenas com palavras, com a verbalização e às vezes fisicamente mesmo. Então isso é o famoso bullying, né? Que é uma prática agressiva. Só que hoje nós temos o cyberbullying, que é o quê? Hoje as agressões não estão acontecendo apenas
fisicamente, concretamente. virtual é no agora, virtual, né? através de virtual. um perfil, alguém pode Isso. fazer lá um perfil fake e torturar alguém psicologicamente, perseguir alguém, xingar alguém, humilhar alguém, oprimir alguém, é o que mais acontece, né? Então no livro eu coloco várias experiências, né? Eu exponho várias experiências de adolescentes com os quais eu conversei nas escolas que sofrem bullying digital, sabe? Por exemplo, dentro disso também tem algumas práticas, né? Eu vou citar aqui uma prática, vou falar em português, né? Mas é a prática do pornô de revanche. O que é o pornô de revanche? O pornô de revanche é aquela prática na qual, por exemplo, uma menina, ela passa, ela tem um namorado, ela tem o crush, né? O crush. O crush. E ela, de repente, está ficando com esse menino, ou às vezes nem ficou com ele, assim, né? Fisicamente, mas aí ela vai lá e manda uma foto, manda um nude. Ela manda uma foto, né? Que ela tá nua, uma foto mais íntima para esse menino, e aí depois eles terminam o relacionamento, eles terminam esse caso que eles tinham, e aí o rapaz começa a fazer chantagem emocional. Aí ele fala assim, olha, se você não voltar comigo, eu vou mandar sua foto para todo mundo. E ele faz uma tortura psicológica, uma chantagem. Isso acontece muito. Isso não é coisa de filme, isso é coisa que está acontecendo em Piracicaba. E no livro eu coloco isso, eu provo isso. Isso está acontecendo, meninas estão sendo torturadas, né, estão sendo chantageadas. Eu estou falando de jovens, acontece com adultos também. Estão sendo chantageadas, e eu lidei com casos aqui concretos, né? E elas não sabem o que fazer, elas ficam tomadas por vergonha, não procuram os pais, não procuram os professores, não procuram a polícia, porque tem vergonha. Fala assim, ninguém vai acreditar em mim, né? Vão ver minha foto pelada. Então acontece muito isso. Isso é violência digital. O pornô de revanche tem acontecido muito, né? É algo assim que está acontecendo a todo momento. E às vezes, assim, até um recadinho aí que eu ouvi uma reportagem esses dias, de namoradinhos que chegam pra menina e falam assim, ai, manda pra mim peitinho, Sim. Manda pra mim, porque eu amo você, eu gosto de você, e aí a menina acaba inocentemente enviando. Sim. E ele acaba colocando isso nas redes sociais, exatamente, viralizando, passa para os amigos. Isso é uma forma de violência digital. Isso é uma forma de violência digital. Isso tem gerado também, olha que interessante, né? A gente falar que esse tipo de prática de violência digital, por exemplo, pornô de revanche, ele tem gerado algo que pouca gente conhece, que é o digital drama. Vocês já ouviram falar do digital drama? Digital drama é quando um adolescente, pode ser menina ou menino, normalmente acontece muito com menina, deixar bem claro isso, né? Tem um fator de gênero forte. Isso. Quando a menina, quando ela é exposta, por exemplo, as fotos dela são passadas de WhatsApp a WhatsApp, por exemplo, e ela se sente muito humilhada, e aí ela tenta o suicídio. Isso é chamado digital drama. Acontece muito meninas que infelizmente perdem a vida, porque elas se sentem tão humilhadas que elas falam assim, olha, todo mundo viu minha foto, isso vai chegar na mão dos meus pais. Exatamente. E ela vai lá e corta os pulsos. Eu registro vários casos de adolescentes das escolas aqui de Piracicaba, com as quais eu lidei, meninas, né, que tentaram o suicídio, graças a Deus elas tiveram a vida preservada. Exatamente. E que praticaram digital drama. Então por quê? Porque elas sofreram um tipo de violência digital. Então a violência digital é algo que está aí presente, né? Tem o cyberbullying, o pornô de revanche, outros. E mais, essa violência digital, a gente tem que lembrar assim, ela não está na nossa geração. Ela não está na geração Y. Ela está mais forte na geração Z. Que é essa geração selfie. Que nasce a partir dos anos 2000. Exatamente. Que é o que a mãe, o pai tem que começar a tentar. Porque ela é uma geração silenciosa. Sim. Ela é muito silenciosa. Você pode ver Estão o tempo dentro inteiro. do quarto, exato, mexendo ouvido, exatamente no celular. No celular, não tem muito diálogo. Você fala assim, olha, ele não sai do quarto. E às vezes o adolescente está sofrendo violência digital, exato. Mas não fala para ninguém. Não fala pra ninguém. Porque olha que interessante, vamos pensar por essa perspectiva. Antigamente, quando nem se falava de bullying, né? Isso aí foi ventilado nas últimas, 20 anos aí, olha lá. Os últimos 15 anos começou a ficar forte isso. Nem se falava de bullying, né? E as crianças sofriam bullying. Os meninos, vamos pensar aqui, meninos e meninas homossexuais, homoafetivos, sofriam bullying. E eu posso falar isso, eu posso falar da minha experiência.
eu tinha um amigo que era homossexual, um adolescente, mas ele apanhava, chutavam ele, chamavam ele de bicha, viadinho, espancavam o moleque. E aquilo era tido como algo normal, mas não era normal. Não era normal. Ele estava sofrendo violência, ele estava sendo agredido, sabe? Sofria bullying a todo momento. Graças a Deus que nos últimos 15 anos aí, mais ou menos, a gente pode pensar assim, que isso não está sendo muito engolido, né? Quando alguém sofre bullying, as pessoas se levantam, né? A pessoa que está sendo violentada, o jovem, também, às vezes ele já é orientado a buscar ajuda, né? A denunciar. Isso é muito bom, porque isso não é normal. Pessoas sofrerem violência por conta da sua sexualidade, ou por conta da sua religião, ou por conta da cor da pele, por qualquer coisa, né? Classe social. Ninguém tem que sofrer violência. Então, mas pensa que antigamente um pai se dava conta que o filho estava sofrendo bullying porque ele voltava com o olho roxo, concorda? Voltava com a roupa rasgada. Hoje não, o menino, a menina tá lá dentro do quarto, que nem você falou, com o fone no ouvido, mas ele não tá com o olho roxo, ele não tá com a roupa rasgada, mas ele tá sofrendo violência digital. Dentro dos atos de violência digital, a gente pode pensar em algo muito comum, que todo mundo já ouviu aí, que é o linchamento virtual ou o cancelamento virtual. São duas coisas diferentes, né? O linchamento virtual é quando alguém vai lá, posta alguma coisa e é detonado. É detonado nas redes sociais, sabe? Vem aqueles centenas de comentários xingando a pessoa, agredindo a pessoa, falando palavrão. Isso é uma forma de linchamento virtual. A pessoa está sendo linchada por conta de alguma coisa que ela fez, né? Eu, por exemplo, cito o caso de uma menina, vou dar um spoiler aqui, né? Eu cito o caso de uma adolescente que ela postou uma foto de lingerie. Por que ela postou essa foto de lingerie no Facebook? Porque ela viu, sei lá, uma semana, tá registrado aqui, não vou lembrar tudo, uma semana antes, a Cléo Pires, a atriz, ela tinha postado e tal, mas a Cléo Pires é famosa e todo mundo achou legal. E aí a menina uma adolescente, ela quis imitar, né? E ela postou. E o que aconteceu? Ela sofreu linchamento virtual, porque todo mundo começou a xingar ela de vagabunda, de piranha, de safada, sofreu ameaças, inclusive. Porque as moças, todo mundo começou a achar que ela era uma sem vergonha, porque ela tinha postado a foto de lingerie. Então, assim, isso é um tipo de linchamento virtual. E os cancelamentos, né? Que acontecem muito. Quando a pessoa realmente, todo mundo para de seguir. Isso não acontece só com artistas famosos, isso acontece com gente normal, com adolescentes tem acontecido, inclusive. Sabe? Todo mundo começa a parar de seguir porque a menina fez alguma coisa, o menino fez alguma coisa. Então esse tipo de coisa leva muitas vezes ao suicídio, muitos jovens à tentativa de suicídio ou ao próprio suicídio. Ou a um agravamento do quadro de depressão, se esse adolescente já tem, né, já desenvolve um quadro depressivo, ou até mesmo leva esses meninos e meninas a desenvolverem um quadro depressivo, ou um transtorno de ansiedade. Então são coisas que estão acontecendo, muito legal você ter abordado nessa coisa da violência digital, porque é uma coisa que está acontecendo dentro da sua casa, agora, você não sabe. Nesse exato momento. Exatamente. Nesse exato momento. Então eu acho muito importante. E outra, tem essa geração nova, eles não querem, eu vou ser sincero, eles não querem, eles não são, não é a minha geração, que putz, eu tive que vender pão na rua. Minha mãe fazia pão em casa e a gente pegava os pães da minha mãe e ia vender de porta em porta. Eles acham que se eles pegarem essa flor aqui, postarem essa flor e falar o nome de quem produziu essa flor, vão ganhar dinheiro. E alguns ganham dinheiro. Mas são pouquíssimos. São pouquíssimos. Mas que todo adolescente quer tentar. Que hoje, até eu tenho, gente, que é o caso do TikTok. Que o TikTok dava dinheiro, então todo mundo começou a fazer vídeos de tudo e aproveitar essa pandemia para fazer vídeo de tudo. Então hoje existe a prostituição através de Instagram, muito bom, através de TikTok, e às vezes o dinheiro vem tão fácil agora que tá fácil para qualquer adolescente se prostituir. E você sabe de uma coisa? Sabe uma coisa interessante? A prostituição, vamos falar da prostituição agora. Mas uma coisa interessante que eu abordo no livro, isso não é a coisa da minha cabeça, né? Isso aí as mais recentes pesquisas feitas com essa geração têm apontado isso, que é o seguinte, há uma forte influência, sobretudo nas meninas, tá? Sobretudo nas meninas. Isso. Há uma forte influência do mundo pornográfico, do mundo pornô, da indústria pornô. Da indústria pornô. As meninas dessa geração estão sendo influenciadas
pela indústria pornô, ainda que elas nem percebam. Por exemplo, olha que interessante, a postura da... Sabe aquela... não é nem uma crítica, tá? Só estou expondo. As meninas agora, elas fazem aquela foto com a boca assim, meio entreaberta. Isso vem da indústria pornô e eu provo isso no livro. Isso vem da indústria pornô. Tira uma foto assim. Não estou dizendo que quem... Mas isso vem da indústria pornô. Só para dizer que tem uma influência que não está sendo percebida. E há um problema se uma jovem adulta faz isso? Maior de idade? Não, problema de cada um. Mas quando a gente pensa em adolescente de 13 anos. ou com uma pré-adolescente de 11, isso já é um problema, porque está havendo um processo de sexualização, de erotização dessas crianças. E isso é uma porta de entrada, uma porta de acesso para os pedófilos, para os aliciadores de menores. Então, assim, há esse processo de sexualização das crianças que é inegável, porque, olha que interessante, você vê meninas de 11, de 12, até de 10, gente, é criança, que começam a postar vídeos rebolando com uma roupa muito curta no Instagram. E qual é o problema disso? O problema é que são crianças, são adolescentes, são vulneráveis e estão ali expostas, né, na vitrine, na vitrine para esses pedófilos que estão ali nas redes sociais, que muitas vezes se passam por crianças, se passam por adolescentes, eles vão lá, fazem um fake, né, e começam a ganhar confiança dessas crianças, e ali pede um nude, e essas adolescentes mandam, porque é adolescente, a gente sabe, eles não têm muitas vezes uma estrutura neuronal formada. Sabia que o cérebro adolescente está em formação? Está sendo formado ainda. Aí eles acabam passando. E esses adultos pegam, muitas vezes, na maioria das vezes, essas fotos, utilizam, tem um mercado de pedofilia, eles ganham dinheiro, passam para sites pornográficos, eu coloco isso no livro, inclusive. Existe uma quadrilha no Brasil, né, comprovado isso. Existe uma quadrilha no Brasil, e tem 2 jornalistas da Folha de São Paulo que fizeram um tempo uma matéria provando isso. Quadrilhas que ficam nas redes sociais se passando por jovens, por adolescentes, ganham a confiança das meninas, pegam essas, e meninos também, deixa bem claro, pegam essas fotos, esses nudes, e vendem para sites pornôs, para muitos sites pornôs. Que é aquilo que eu falei no início, e esses sites pornôs estão enriquecendo às custas de fotos dessas crianças. Olha que coisa. E tem 2 jornalistas que fizeram uma pesquisa, eu coloco inclusive no livro, né? E essa matéria, né, comprovou isso. Então, assim, olha só como que os nossos adolescentes e jovens estão expostos aí a criminosos, né? E há esse processo de sexualização, de erotização das crianças que é muito perigoso. E a influência do mundo pornô. Sabe aquelas belfs? Sabe o que é belf? Belf é selfie de bumbum. Você sabia? A selfie é isso aqui. Ó, a selfie é isso aqui. Isso. A belf é a selfie do bumbum. Como que consegue tirar? Não sei, mas é assim, ó. Empina o bumbum e tira. Tá. Isso é chamado de belf. Belf? Belf. Tá no livro. Tá no livro. O próximo livro tá no livro. do Rodolfo é Geração Belf. Belf. Tá no livro aqui, eu explico as belfs. E as belfs, vocês perceberam que tem belf mesmo? Menininhas compostando? Isso, não, agora parando... E as belfs elas são influência direta das atrizes pornôs, das famosas atrizes pornôs. E assim, tem uma ligação aí, uma influência direta do mundo do mundo da indústria pornográfica em relação aos menores de idade. Isso é problemático, gente, quando a gente pensa em menores de idade. Isso. A gente tem que deixar isso bem claro. Se você é adulto, faça o que você quiser. Você quer tirar belf, você quer ser adulto, você faz o que você quer. Quer tirar foto pelada e postar, você vai ter problema com o Instagram. Quer tirar selfie, quer mandar nudes, mande. Mas agora, quando se trata de crianças, de menores de idade, gente, isso é muito perigoso, isso é muito sério, porque a gente está lidando, né, com a intimidade dessas crianças, com a intimidade desses adolescentes, desses jovens que são menores de idade. Isso. Então é um assunto muito preocupante e eu trato isso no livro. Eu acho que é interessante os adultos lerem mesmo para saber lidar melhor com tudo isso que está acontecendo. O Claudinho Beltrán, ele fala assim: esses jovens são só ligados, mas não fazem nada na prática, dependem dos pais para tudo. É que essa geração que nós estamos falando, Claudinho, beijo, essa geração desses adolescentes aí de 11, 12, 10...
Não estamos falando de jovens igual os nossos filhos de 25 anos, 26, aí é outra coisa, né? Nós estamos falando de crianças mesmo que deviam estar nas escolas, estudando, entendeu? É essa geração que nós estamos falando aqui. E é interessante que amarra esse assunto aí esse assunto que você tocou, né? Da exposição desses jovens nas redes sociais, né? Essa coisa da sexualização que existe, da erotização. Eu fico triste de ver menininhas de 10, 11 anos rebolando. Que tem na frente da câmera e os pais falam, cadê os pais? Que deixam, uma menina de 10 anos fazendo isso, ela está exposta a um pedófilo. Entendeu? Não tem ali, às vezes, um monitoramento dos pais, né? Então eu deixo algumas dicas, inclusive, para os pais, o que eles podem fazer para poder monitorar melhor, porque quando se trata de menores de idade, sobretudo vulneráveis, que são aqueles até antes dos 14, né? Eu acho que vulnerável devia ser até mais, né? Eu acho que devia ser mais. Tem que ter um monitoramento dos pais, tem que ter sim, porque eles estão expostos aí. Mas também, olha que interessante que eu falei dessa coisa, são muitos temas aí, né? São muitos temas. Abordados, né? Mas um dos temas é o cyberpornô. E qual que é o problema do cyberpornô? Que é a pornografia no mundo digital. Na verdade, são vários problemas quando se trata de cyberpornô. Porque sabe o que está acontecendo com os meninos? Eles estão ficando, dessa geração, sexualmente impotentes. Porque eles assistem muita pornografia. É toda hora. Porque antigamente, na minha geração, eu lembro que para pegar uma revista pornô, era Playboy, a Sexy, e a gente tinha que pegar do amigo, colocava aqui, ó, quem não ficava, eu fiz isso, você não fez, eu colocava aqui debaixo da camisa, aí eu pegava, olhava pros cantos, pra ver se ninguém tava vendo, eu chegava em casa, colocava debaixo do colchão, e quando eu ia utilizar, né, sabe, não precisa entrar em detalhe, eu ia pro banheiro, corria pro banheiro pra utilizar. Então, assim, era toda uma luta, e quando alguém comprava, né, não podia ser menor de idade, às vezes era um jovem que se passava por maior idade, ele olhava pros cantos, né? Pra ver se não tinha ninguém. A minha já mas, não. então, assim, era muito difícil você utilizar, você ver pornografia. Era complicado, não era? Era difícil você ver pornografia, você via escondido no seu quarto, com a porta trancada. A nossa era pior. A nossa virou música de Barão Vermelho. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só, entende? Era só sessão coruja. E era um peitinho de vez em quando que ou eu vou falar quem é da minha época aí, a gente ficava assistindo Emanuele, lembra? Emanuele na Band, esperava da meia-noite pra assistir Emanuele. E sempre assim, ó, com esperto pra ver se ninguém ia aparecer na sala. O controle não desliga na mão. O cara assistia assim, ó, olhando, pum, já apertava, né? Ou fingia que tava dormindo, né, pra não dar amiga. Então assim, era muito restrito o acesso à pornografia. Hoje não. Hoje é toda hora. A pessoa pode ficar 24 horas, não paga nada, é gratuito. Então assim, o que tem acontecido nesse processo do cyberpornô? Eles têm ficado sexualmente impotentes, isso é comprovado pelas mais recentes pesquisas, né? Então está tendo um processo aí de impotência sexual nessa nova geração. Isso entra ejaculação precoce, a gente pensar nos meninos, entendeu? Uma série de meninas não conseguem sentir prazer numa relação sexual concreta, porque elas estão acostumadas, né? É o que eu posso falar, elas estão acostumadas a assistirem pornô e a se masturbarem com muita frequência. Então quando elas vão para uma relação sexual concreta, elas não conseguem sentir prazer, os meninos mesma coisa. Eu acho que elas antecipam aquilo que ia acontecer. Que essa garotada, a falta de dialogar mesmo, de conversar, a vergonha de conversar sobre esses assuntos com os pais, com a professora, porque eles são calados, é porque nós falamos de novo, eles são calados. Isso vai acontecer na vida deles naturalmente, no tempo certo, e eles acabam antecipando com essa geração, com esse abuso de informação, eles acabam antecipando o que era para ocorrer daqui 4, 5, 6 anos lá na frente. Sim. E esse processo, né, do consumo excessivo de pornografia, por exemplo, eu defendo isso no livro, tem uma correlação comprovada pelas pesquisas, tem uma correlação entre consumo excessivo de... Isso serve para todo mundo, né? Não é só para jovem, para adulto e tal, mas estou falando especificamente dos jovens. Isso. Existe uma correlação entre consumo excessivo de pornografia e depressão. As pesquisas comprovam que adolescentes, jovens que consomem pornografia excessivamente,
essas pessoas têm 6 vezes mais chances de desenvolver um quadro depressivo. Então está muito relacionado, então é uma coisa muito séria, não é uma questão moral, religiosa, é uma questão de saúde mesmo, saúde mental. Então assim, os jovens que consomem pornografia com assiduidade, eles estão adoecendo mentalmente, estão desenvolvendo quadros de depressão, de ansiedade, e eu deixo claro isso no livro, pesquisas que comprovam isso. Então é uma coisa muito séria, também que é um tipo de prática que passa batido, né, quando a gente pensa, né. E isso tá... Esses dias, olha que interessante, a cantora Billie Eilish, vocês já ouviram falar dela? Ela é um dos grandes ícones da geração Z, ela tem 19 anos. A Billie Eilish tem as músicas aí mais famosas, né? Tem mais de 95 milhões de seguidores no Instagram. É uma menina, uma cantora da geração selfie, né? 19 aninhos. E ela deu uma entrevista na segunda-feira passada, foi a última entrevista, talvez a última entrevista dela do ano, e ela falou assim, olha só, a Billie Eilish, ela não é uma menina religiosa nem nada, ela falou que a pornografia, que o consumo excessivo de pornografia destruiu o cérebro dela. Ela falou assim, eu consumo pornografia desde os 11 anos e eu tenho pesadelos até hoje frequentes por conta do consumo excessivo de pornografia. E isso daí viralizou, né? Não sei se vocês viram, mas vale a pena dar um Google aí. Saiu em todos os veículos de informação, grandes veículos do mundo. Ela dando essa entrevista dizendo que a pornografia digital, o cyberpornô, destruiu o cérebro dela. Deixou uma mácula nela. Então, assim, é algo muito sério. Ela teve coragem de falar, de expor. E interessante que as meninas hoje estão consumindo pornografia de forma muito excessiva. E antigamente era mais os meninos, mais os né? meninos. Hoje as meninas, elas consomem. Isso. Então, isso tem gerado aí vários malefícios, né? As doenças mentais, depressão. Então, é um tema muito sério. Um tema que tem que ser discutido. É um tema que, vou ser sincero, é um tema que normalmente é discutido pelo mundo religioso, pela questão moral, né? Você pensar o cristianismo, tem uma questão moral, mas não está sendo discutido do jeito certo pela mídia, por exemplo, e não pela perspectiva moral, mas pela perspectiva de saúde mental. Isso está gerando crise de saúde mental entre os jovens. Então temos que pensar sobre esse acesso irrestrito à pornografia. Porque quando a gente pensa em pornografia, não é só pornografia lá, pessoas fazendo sexo, mas é algo pesado, zoofilia, sexo com animais, necrofilia, sexo com mortos. Gente, e mais do que isso, violência. A violência. Muitos filmes pornográficos retratam mulheres sendo estupradas, gente. Mulheres sendo estupradas. Né? Eles retratam isso, isso não é normal. Não é entendeu? normal. Agressões físicas. E tudo começa, gente. Tudo começa assim. Com curiosidade. Exatamente. Com curiosidade. Do que, o fulano, meu amigo, e aí viraliza. Basta um clique. Então você, mãe, você tem que acompanhar. Eu não digo proibir. Não vou mais permitir que meu filho use a internet, não vou mais permitir que meu filho tenha um WhatsApp. Não. Eu acho que o que precisa é um diálogo aberto. Bater um papo, exatamente. Bater papo, sentar, conversar. Eu quero dar um spoiler. No livro eu defendo, eu exponho algo pessoal. Eu tive uma luta muito ferrenha com a pornografia. E desde a partir dos 16 anos, sendo da igreja mesmo, Sim. Dos 16 anos até, ou melhor, acho que no começo da adolescência até os 16 anos foi uma fase muito difícil, né? Ainda que não era tão fácil o acesso, mas eu tive problema muito sério com a pornografia. Eu exponho, não ter problema nenhum de expor isso, entendeu? E de como aquilo me fez mal na adolescência, né? Porque o adolescente, enfim, qualquer pessoa que consome muito pornografia, ela tende a olhar para o outro, né? Como um objeto sexual. Sim. Isso gera também sentimentos de baixa autoestima e de angústia, enfim. Todas essas coisas são ilustradas aqui no livro. E também a gente podia falar de outros comportamentos que estão registrados aqui também, né? Tudo registrado aqui. E o que é mais gostoso, gente. E aí eu vou falar também pros meus amigos aí de Rio Claro, Santa Bárbara, da região nossa metropolitana, tá? Que as características dos nossos jovens dessa região são as mesmas. São as mesmas. Aliás, brasileiras, né? Eu acho que aqui também reflete, mesmo sendo Piracicaba, eu acho que reflete. Porque Sim. Sabe o que foi interessante? Que no processo de escrever o livro, eu peguei as conclusões das entrevistas. E eu sempre fui um estudioso, deixar bem claro, eu sempre fui um estudioso das novas gerações. Eu sempre li pesquisa, sempre fui atualizado. Né? Tanto que eu não consegui escrever do nada, né? Foi tudo aquilo que já estava lá, aí eu fui apenas
organizando, né, consultando algumas coisas que eu sabia, pesquisando também. As conclusões das minhas entrevistas aqui em Piracicaba, elas estão de acordo com as conclusões das pesquisas que são feitas no mundo, nos Estados Unidos, na Suécia, na Coreia do Sul, no Japão, na Alemanha. Então, elas corroboram umas às outras. As outras. Então isso é bacana, porque essa pesquisa aqui foi da nossa região, né? Sim. Da nossa região. Então eu acho que é interessante esse livro para os professores, para os pais, para vovô, vovó. Eu acho que E assim, fala com quem é religioso, fala com quem... Não tem. Se você é ateu, não tem religião. Se você é de outra religião, religião de matriz africana, eu sou espírita, eu sou, sei lá, judeu, né? Não é voltado à religião. Serve para todos. Eu tentei escrever um livro, né? Eu falo a partir da minha experiência, né? Porque eu sou pesquisador e tal, mas eu faço parte de um grupo de pesquisa da PUC, mas eu falo a partir... Eu sou teólogo antes de tudo, por formação. Então eu tento falar a partir da minha experiência, mas eu tive muito cuidado para escrever um livro mesmo, para ser um livro que alcançasse todos os públicos, não só o público que é da religião, mas o público não religioso. E eu tenho convicção que esse livro fala com os dois públicos. Qualquer pessoa que pode ser alguém que não faça parte do mundo da religião, vai ler e vai se beneficiar por conta do conteúdo, das pesquisas que estão expostas aqui, né? Então é interessante, até porque também as entrevistas foram feitas fora do contexto da igreja, foi dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar. Então eu tive muito cuidado, sabe, Zu, para fazer um livro ali que alcançasse todo mundo. Eu estou muito orgulhosa do seu trabalho. Conheci ele no dia do lançamento do livro. A gente se conheceu no dia do lançamento. E foi uma coisa assim muito bacana, uma reciprocidade muito grande. Então eu desejo a você todo sucesso. Eu acho que esse trabalho seu que você fez assim, sem esperar esse retorno, você vai ter um retorno muito maior. E foi totalmente mesmo sem esperar. Tanto que eu acho legal que tem os endossos do livro, né? E tem, assim, talvez um dos endossos, todo mundo que endossou o livro são pessoas muito queridas para mim, né? Mas acho que um dos endossos aqui que me deu mais alegria foi da diretora de escola aqui de Piracicaba, a Flávia Modolo. Ela estava lá, né, que foi a primeira pessoa que abriu as portas para eu começar a desenvolver o projeto. E aí tem um endosso dela aqui, né? Ela foi lá no lançamento, que eu acho que é uma das pessoas que, assim, mais importantes, né? Por ser diretora aqui aqui em Piracicaba, por acompanhar, por atestar o meu trabalho. Então, assim, é um dos endossos mais carinhosos, né, que eu recebi. Não tem preço, não tem cartão de crédito que pague. Não tem cartão de crédito que pague. Então eu quero agradecer a você esse trabalho que está fazendo pelas nossas crianças, porque são crianças, gente. Você pode falar o que for. Mas eu com 11 anos eu trabalhava. Isso na nossa geração. Hoje, nessa geração, não, a gente tem que apoiar mesmo, porque é muita informação e pouco conhecimento. Então a gente tem que aprender a transformar muita informação e muito conhecimento. E muito conhecimento. Através do quê? Através do acompanhamento dos pais, dos professores. Se você está em casa, você que é um adolescente, está em casa e quer conversar com alguém, mas não tem a liberdade de conversar com os pais, às vezes não tem a liberdade de conversar com os pais, procura uma madrinha, procura uma professora que você goste dela, procure alguém para desabafar, para conversar, alguém da sua igreja, alguém da sua comunidade, para sentar e conversar. Mas observe, você que é adolescente, que a gente é muito ingênuo, eu sou ingênuo até hoje, você que é ingênuo, fica tranquilo, não tenha vergonha disso, é normal. Eu tenho 49 anos e continuo acreditando nas pessoas. E às vezes a gente erra. Então, só observa para quem você vai conversar, com quem você vai desabafar. O melhor amigo teu é a tua família. O melhor amigo, o teu melhor amigo é o teu pai e a tua mãe. Esses são os melhores amigos. Então, procura o seu professor, procura a diretora da sua escola, procura a merendeira da sua escola. Não tenho liberdade, Zuleide, mas tenho um monte de coisa que eu quero desabafar. Sim. Procure. Não quero com o meu professor, converse com a diretora da escola. A escola está aí para apoiar você. Eu falo que o papel da escola não é educação, é conhecimento. Sim. Então, a escola está lá para te ouvir, para te entender, para dar um respaldo, te auxiliar
em tudo isso aí. Sim. Isso são para os jovens. E para você, pai e mãe, fique mais atento, fique mais ligado, procure conversar mais. Às vezes o filho, se percebe que o filho deixou o celular, foi almoçar, sentou numa mesa junto com o pai e com a mãe, mas o pai e com a mãe estão no celular. Sim. Então tem que observar, tem que observar mais. Pai, mãe, tira, não é da nossa geração, a nossa geração não é essa. Então desliga o celular, dá mais atenção para os filhos e vamos tentar viver um 2022 melhor, né? E o meu desejo é que esse abismo de gerações seja diminuído. Essa é a ideia. Eu escrevi esse livro de verdade para realmente ajudar, né? Ajudar os adultos, ajudar os jovens. Então, assim, eu faço aqui, na verdade, um convite para vocês conhecerem o livro. Eu tenho convicção que o livro vai ajudar aqueles que são adultos a falar, olha, me ajudou a lidar melhor com meu filho, me ajudou a lidar melhor com o aluno. Então fica aqui, né? Conheça o livro. Já estou fazendo aqui a propaganda, mas assim, até queria aproveitar o espaço, posso falar? Pode. Queria aproveitar o espaço para quem está assistindo. Eu estou aberto a ministrar palestras gratuitas sobre o livro em escolas, empresas, igrejas, ambientes religiosos. Então me coloco à disposição, né, para academias. Sim. É porque hoje a molecada está também, em peso. Times de futebol, escolinhas de futebol. E a gente havia até conversado da outra, que é interessante isso, é levar isso aqui para as escolas. Sim. Isso é muito interessante. Esse eu acho que é o papel primordial. Então, muito obrigado, Rodolfo. Eu agradeço. Muito sucesso para você em 2022. Pode contar com a gente porque você precisar. Foi um prazer te conhecer, encerrar aí essa entrevista linda e maravilhosa aqui no Laboro, né? Laboro Bourbon. E deixa eu aproveitar só. Aproveita. Quem quiser adquirir o livro, você pode encontrar o livro na Livraria Nobel no Shopping Piracicaba, né? Isso. Tá lá. Pode também procurar pela Amazon, no site da Amazon. Tem a rede social, né? Pode procurar pela Amazon. E também, para quem é de Piracicaba ou até de outros lugares, né, e que desejar o livro com autógrafo, pode fazer diretamente comigo, vai ser um prazer a gente marcar um encontro para entregar o livro e tudo mais. É isso. E você que é empresário, você que é investidor, quiser comprar em grandes quantidades para distribuição gratuita aí nas escolas, é só @Geração Selfie. Procura lá o Rodolfo, ele vai entrar em contato com vocês lá, porque eu acho que em todo lugar tem que ter um livro desse. Tem que ser um livro de cabeceira aí para mãe e para pai. Esse aqui é o meu. Eu já tenho o meu. Então eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, viu? eu agradeço Zu, Danilo e a Rádio Metropolitana aí, e todos os ouvintes que nos acompanharam, e telespectadores também, né? Galera que está assistindo e que vai assistir também. E que vai assistir, porque vai subir pro YouTube. É. E eu quero falar da Laboro Bourbon agora. Essa maravilha. Laboro. Lavoro. É Lavoro? De Lavorá? De Lavoro? Lavoro Bourbon. Aqui em Piracicaba o telefone é o 19997771077. Esse lugarzinho, deixa eu falar um pouquinho do lugar pra você conhecer também. Você viu que é lindo aqui, né? Ó, pra quem tá acompanhando a gente, é maravilhoso. Senta aqui, Chuchu. Você tem que conhecer esse lugar. A Chuchu tá tímida, ela não quer vir sentar aqui. A Lavoro, ela é uma franquia da Lavoro Bourbon lá de Araras. É um pessoal também que eu falo é maravilhoso. Eu tô conhecendo só gente top. São pessoas que fizeram também pesquisas, fizeram todo um trabalho de campo para falar assim, olha, Piracicaba é a cidade. Nós acreditamos em Piracicaba. Então, ela veio de Rio Claro, os sócios, os diretores são de Rio Claro, tem uma matriz em Araras e abriu essa aqui agora em Piracicaba, Lavoro Bourbon. Gente, magnífico. Quem me apresentou a Lavoro foi a Chuchu, ela que é uma das funcionárias aqui da Lavoro. Muito obrigado. Maravilhoso. A torta de maçã daqui você não vai experimentar outro em nenhum lugar aqui em Piracicaba. É só aqui na Lavoro. E a Lavoro tá com sugestão para o final de ano, né? Isso, a gente está com cardápio para o final do ano.
Se vocês quiserem estar entrando em contato com a gente passa todos os valores e tudo certinho para vocês. Então você faz entrega então também? Entrega no iFood. Oh! Eles fazem iFood. Aí tá bom. Mas ó, nada boa. Você tem que vir pra cá e conhecer. É aconchegante essa casa. A decoração é magnífica. Nós estamos escutando música instrumental, bossa nova, MPB de fundo, maravilhoso. A decoração é espetacular. Então venha para Lavoura Bourbon Cafeteria. Vocês vão amar. Chuchu, qual é o endereço? O endereço daqui é Rua Santa Cruz, 550, esquina com a Voluntários de Piracicaba, no bairro Alto. E o telefone é o 19 99777 1077. Você pode fazer a confraternização da sua empresa também aqui. Reúne o pessoalzinho da empresa, porque nós temos aí o Benigno também, que funciona como uma choperia, é uma caverna. Você vai na caverna aqui. E é a Benigno choperia, né? Com chope artesanal. Isso, chope artesanal, Predelícia, é uma fábrica nova de Rio Claro. A gente está entrando aqui na cidade com chope Pilsen, o Viena e o IPA. Então, assim, são 3 chopes diferentes, mas que vocês vão ter gosto, tem gosto para todos, né? Fora isso, a gente tem todas as bebidas, drinks, sucos, sodas italiana. E se o cliente quiser, a gente também pode estar servindo o nosso café lá embaixo também. É outro endereço, né? É outro endereço. O endereço é Voluntários de Piracicaba, esquina com a Santa Cruz, 550, porque a entrada fica na lateral. Mas você pode entrar também pelo café, pelo Lavoura Bourbon. Eu adorei o chopp, eu já experimentei, é claro que não hoje, né? Eu vim antes para conhecer a casa, com certeza, e a gente volta porque eu só indico aquilo que eu já experimentei, aquilo que eu já li, aquilo que eu já fui. Não adianta você falar pra mim assim, meu querido, deixa eu dar uma pesquisada primeiro, não é assim. Eu só recomendo aquilo que eu realmente gosto. E eu convidei o Rodolfo pra vir pra cá, né, Rodolfo? E eu adorei. Tá vendo? É assim. E aí nós E vamos. já vou voltar aqui. Eu também já vou voltar de novo. Então nós temos aí sugestões para o final do ano. Venha, Lavoura Bourbon Cafeteria. Venha tomar um café aqui com a gente. Obrigada, Chuchu. Obrigada. Agora eu quero um cappuccino. Vou fazer, só um minutinho. O chefe tá aí? Não, ainda não. Ainda não. Maravilha. Danilo, vamos encerrar então, meu bem? Vamos encerrar? Chuta com vergonha, bicho? A Chuchu tá com vergonha. Tadinha. Ela tá com vergonha. Mas, gente, eu adorei esse estilo podcast Muito legal. itinerante. É. Elisângela Silva, mandar um abraço pra você. Quem é? Elisângela Silva. Ah, Não legal. tá aqui Tá comigo. mandando aqui abraço, pastor. Aí, abraço, pastor? Vamos Um ver. abraço, Elisângela. Entrou aqui. Elisângela, parabéns, Elisângela pastor. querida. Beijo, Elisângela. Muito obrigado, viu? Gente, a gente vai ficar por aqui. Essa live nossa, para você que chegou no finalzinho, ela vai estar disponível lá no site da Rádio Metropolitana, porque nós vamos fazer ela subir para o YouTube agora, vamos dar editada e ela sobe para o YouTube. E você pode acompanhar ela pelas redes sociais também, fica salvo no Facebook e no YouTube, no nosso canal no YouTube. Então esse é o podcast, eu sou Zuleide Oliveira da Silva, entrevistando com muito prazer Rodolfo Kapner, o nosso escritor mais jovem de Piracicaba, fazendo história em Piracicaba. Rodolfo Queiroz, meu amigo, tá fazendo um trabalho aí, né? Pode dar spoiler? Pode? Gente, ó, ele com o Rodolfo já sentaram, tá vindo coisa boa aí pra 2022. Vamos lá, essa geração selfie, dá pra fazer um trabalho grande com essa geração, Vai né? fazer um trabalho bacana de Muito. conscientização aí, né? Muito. E eu vou adorar, quero fazer toda a cobertura, tá? Então, beijo, muito obrigado, pastor. Eu agradeço, sem palavras aí para expressar minha gratidão a vocês por abrirem o espaço de eu poder divulgar o livro. E eu sei que vocês têm uma audiência incrível. E Se deixar, minha eu gratidão. fico aqui a tarde inteira falando com você. Se deixar. Se deixar, eu vou embora. Tem outra 2 horas, né? Nós temos as 2 horas. Então, mas e se deixar, eu vou embora. É gostoso, né? Um É bate-papo muito gostoso. bom, porque abre um leque, né, esse assunto. Esse assunto é um leque muito grande. Então a gente vai marcar para o ano que vem outra. Porque daí você vai falar Com para mim, certeza. Ju, olha, A gente tá tá surgindo, junto. estamos Sim. juntos sempre.
Então eu queria desejar um Feliz Natal, um ano novo, assim, de muita bênção, muita paz para você, para sua família, para sua comunidade, que você pode passar endereço do seu templo, eu não sei. Eu sou pastor da Igreja Alternativa aqui em Piracicaba, que fica... A gente se reúne no Hotel Nacional, no auditório do Hotel Nacional, fica no centro de Piracicaba, Rua do Rosário, 1358. Então todos os domingos, né, às 19h, nesse próximo domingo, nos 2 próximos não vai ter nenhum encontro por conta do final do ano, mas a gente volta na segunda semana de janeiro, mas está todo mundo convidado a conhecer a Igreja Alternativa, tem uma proposta diferente na cidade e quero desejar para todo mundo mesmo Feliz Natal, que a graça de Deus esteja sobre todo mundo, sobre todos vocês que estão nos acompanhando e um próspero ano novo aí. Obrigada, gente. Beijo. Muito bom. Muito bom. Muito legal tudo. Muito legal tudo isso. Gostoso. E se deixar, vai embora. É legal essa coisa, Nossa. né? É legal essa coisa de podcast. É muito bom, né?